Oi, pessoal! Eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do História Alternativa. No episódio dessa terça-feira, eu falarei sobre os principais aspectos do Catar, país da Península Arábica que foi escolhido para sediar a Copa do Mundo desse ano. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. Catar é um país que está localizado na Ásia Ocidental, na Península Arábica. Quando dizemos que algum país fica numa península, quer dizer que fica em uma extensão de terra cercada por água em quase todos os lados. O território do Catar se estende até o norte do Golfo Pérsico. O país é considerado um emirado, tendo seu território administrado por um membro da classe dominante, no caso, um emir, que é considerado o líder da nação. O país é uma das nações mais ricas do mundo inteiro. No Catar, as línguas faladas são o árabe e o inglês. Lá, o governo é uma monarquia absoluta e constitucional, e o líder é Tamim bin Hamad Al Thani. O islamismo é a religião predominante, mas outras religiões como o cristianismo, o hinduísmo e o budismo também marcam presença no território. A população do Catar ultrapassou os 2 milhões de habitantes. Contudo, cerca de 75% da população é composta por estrangeiros oriundos especialmente de outras nações árabes. Aproximadamente 90% de sua população está morando nas cidades. O país possui elevados indicadores sociais, como o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O IDH do Catar é 0,856, considerado alto e indicando boas condições de saúde, educação e renda. O Catar era considerado um protetorado britânico devido à divisão do Império Otomano. Tornou-se independente do Reino Unido em 1971, vindo a ser um estado soberano. A dinastia reinante frente ao governo do Catar é a família do atual líder há quase 150 anos. A monarquia é herdada de pais para filhos. Além de ser um dos países mais ricos do mundo, o Catar conta com uma das menores cargas tributárias, segundo o Relatório Global de Competitividade. No entanto, esse histórico de riquezas se deu a partir dos anos 40, quando se iniciou no país a exploração do petróleo e do gás natural. O território é rico em recursos naturais, sendo um dos maiores produtores de gás natural. Em 1974, o Qatar Petroleum assumiu a exploração e controle do petróleo que existiam no país, fazendo a economia avançar. Segundo o Observatório da Complexidade Econômica, OEC, o Catar está na posição 47 no ranking de maior economia de exportação do mundo, tendo exportado em 2017 um total de 52,3 bilhões de dólares. As principais exportações de lá são o petróleo, petrolíferos refinados,
polímeros de etileno e alumínio em formas brutas. Os principais destinos desses produtos são a Coreia do Sul, o Japão, a Índia, a China e Singapura. Quanto às importações, os principais produtos são aviões, helicópteros, carros, turbina a gás e joias, e são originadas de países como Reino Unido, França, Alemanha e China. A balança comercial do Emirado é, portanto, positiva, com um saldo de 30,7 bilhões de dólares. Doha é a capital do Catar, sendo a cidade mais populosa do Emirado, concentra mais da metade da população e é extremamente urbanizada. Localiza-se na porção leste do país e conta com aproximadamente um pouco mais de 1.300.000 habitantes. É limitada pelo Golfo Pérsico e possui clima desértico, com temperaturas altíssimas, próximas de 45 graus Celsius ao longo do verão. Foi oficializada como a capital do país quando o Catar tornou-se independente do Reino Unido. A cidade é conhecida pelo seu desenvolvimento acelerado. Nela, encontra-se o que ficou conhecido como a Cidade da Educação, iniciativa da Fundação do Catar para Educação, Ciência e Desenvolvimento Humanitário, desenvolvida em 1997. Doha sediou diversos eventos, como os Jogos Asiáticos de 2006, Jogos Pan-Arábicos de 2011, Jogos da Copa da Ásia e, lógico, os Jogos da Copa do Mundo desse ano. O Catar ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo, que está sendo realizada agora, em meio a um cenário conturbado de denúncias e acusações de corrupção. O país foi acusado de pagar a FIFA para sediar o torneio. O Mundial realizado no país conta com a construção de 8 estádios, estando 6 deles localizados na capital. O jornal britânico The Guardian publicou que ao menos 6,5 mil trabalhadores imigrantes morreram no Catar desde o início das obras para sediar a competição de futebol. Ao todo, segundo o veículo, 2 milhões de pessoas se mudaram para o país em busca de oportunidades de trabalho, após o anúncio dos catares como anfitriões do próximo Mundial. Segundo o diário, mesmo alarmantes, os números ainda podem ser maiores devido à subnotificação de casos que já ocorreram há uma década. A reportagem aponta que pessoas que chegaram ao local da Península Arábica oriundos de Paquistão, Índia, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka concentram a maioria dos óbitos. Devido às particularidades do país, especialmente as altas temperaturas no período em que normalmente ocorre o Mundial, houve mudança na data da realização do torneio, que habitualmente é realizado pela FIFA nos meses de junho e julho. O evento, que já está acontecendo, mudou para os meses de novembro e dezembro, com duração de 28 dias, quando as temperaturas no país são mais amenas. A seleção do Catar não possui tradição no futebol e nenhum atleta conhecido internacionalmente. Em 2019, o futebol do país teve motivos para comemorar ao ganhar um título inédito, campeão da Copa da Ásia, disputada nos Emirados Árabes, vencendo a seleção do Japão na final. Por ser o campeão da Copa da Ásia, a seleção do Catar disputou no Brasil a Copa América de 2019. Confira agora algumas curiosidades sobre o país onde está acontecendo o campeonato mais importante do mundo de futebol. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, há cerca de 800 brasileiros residentes no Catar. Relações homoafetivas consensuais entre homens
são consideradas crime no país, podendo haver punição com castigo físico, prisão e deportação. É preciso entrar descalço nas mesquitas. O consumo de álcool só é permitido para muçulmanos em lugares privados. O uso de trajes ocidentais é permitido, não sendo necessário o uso de túnicas e véus. Contudo, é preciso evitar o uso de camisetas, blusas curtas, decotes ou qualquer peça de roupa que exponha excessivamente o corpo. Não há mais obrigação de visto para os brasileiros que desejam viajar ao Catar. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!